Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo França, sou médico especialista em parto prematuro e a gente tem conversado um pouquinho aí sobre as questões da prematuridade semanalmente e eu estou trazendo aí um novo tema para a gente trazer uma discussão bacana que é o pessário, né? O pessário é um tratamento aí bastante utilizado para pacientes de risco. E a gente vai discutir um pouquinho aí hoje sobre isso, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um vídeo em relação a parto prematuro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento do colo curto com o pessário. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre progesterona e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o tratamento com o pessário. Vamos lá? Bom, o pessário ele vai entrar como um tratamento para a prevenção do parto prematuro, né? Em geral, a gente vai falar do pessário principalmente quando a gente tiver colo curto, né? E é esse colo curto incidental, aquele que a paciente não tem histórico anterior, ela está fazendo o seu exame obstétrico de rotina aí entre 18 e 24 semanas, e esse colo aparece incidentalmente como um colo abaixo de 25 milímetros. Essa é uma condição que aumenta a taxa de risco para parto prematuro e que você normalmente introduz alguns tratamentos para que esse risco diminua. Um é a progesterona, que a gente já falou, é bem conhecida, muito utilizada, que aparentemente melhora muito esse risco, é em torno de uns 20 a 25% de melhora. E o pessário. O pessário ele vai funcionar principalmente nesses casos de maior risco, que eu coloquei para vocês poderem entender o que é um colo de maior risco. Esse colo que está aqui em cima é um colo normal. Ele tem um sludge, que é um achado ultrassonográfico, que também está associado à prematuridade, mas esse é um colo comprido, olha, ele é longo, ele tem mais do que 2,5 cm, com certeza. Mas esses outros colos não, todos eles são muito curtinhos. Esse colo aqui deve ter na casa de máximo 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros. Esse aqui, ele deve estar aí na casa também de poucos milímetros, 2, 3 milímetros. Esse aqui ele é bem aberto, ele tem uma abertura grande aqui. Todos eles têm sludge, tá vendo? Sludge é essa estruturinha que a gente está vendo na imagem, que é um agregado de proteínas que acaba fazendo com que haja maior chance de parto prematuro também. A gente vai ter oportunidade para falar um pouco do sludge um pouquinho mais para frente em um outro vídeo só para isso, tá? Esse é um outro colo, bastante curto também, tudo isso aqui está aberto e só esse pedacinho está fechado, tá? Então são colos curtos que podem se beneficiar de um tratamento com o pessário, né? E aqui nós temos então os pessários. Os pessários, nós temos 2 pessários para essa finalidade: o pessário de Arabin, que é produzido na Alemanha, tem uma empresa que comercializa esse pessário aqui no Brasil, e o pessário nacional da Engamed, que é um pessário que normalmente é o que aqui na Escola Paulista de Medicina eu particularmente uso mais do que o pessário de Arabin. Além disso, como é que a gente coloca o pessário? É simples, a colocação é manual, não precisa de especo, não precisa de nenhuma máquina ou dispositivo específico para colocação, é um toque que vai fazer essa colocação. A gente dobra o pessário ao meio e com ele dobrado, você introduz dentro da vagina até que ele envolva completamente o colo. Você faz um toque para ver se esse envolvimento está completo e essa seria a posição final que o pessário ficaria em relação ao colo. O pessário recobrindo o colo completamente e o orifício aqui nessa posição. Uma outra foto, por exemplo, está aqui, ó. Essa é uma foto com o pessário de Arabin lá no fundo e o colo e o orifício do colo no meio desse pessário, né? Como é que ele funciona? Aparentemente é um deslocamento de forças que vai fazer com que o pessário funcione. Ele roda o colo do útero,
nesse sentido, o colo que vinha numa direção mais linear em relação à vagina, como se você estivesse exteriorizando as forças nesse sentido, com a rotação que o pessário faz, essa força acaba diminuindo o seu vetor nessa direção. Essa é a força grande vermelha, é a força que normalmente o útero aplica para que haja a saída do feto. Se o pessário rodou o colo, só um pequeno vetor de força vai conseguir vir para essa direção, ao contrário que se o colo tivesse nesse mesmo eixo vaginal, que é o normal, a pressão seria muito maior. Esse é o vetor final que nós teríamos de força comparativo ao vetor principal. Tá? E as indicações, né? Como é que a gente faz para manejar? Depois que você colocou o pessário com entre 18 e 24 semanas, a idade gestacional ideal de retirada é que seja durante a semana 37, né? Entre 37 semanas e 0 e 37 semanas e 6 dias. E as indicações para retirada? Ou rompimento da bolsa, ou se a paciente entrou em trabalho de parto, se ela tiver em trabalho de parto e esse trabalho de parto não for possível de ser inibido, ou se ela tem muito sangramento vaginal. O sangramento também pode ser uma das indicações de retirada. Não é obrigatório. Dependendo do volume, você pode tentar conduzir o sangramento. E o segmento? O segmento normalmente é a cada 4 semanas durante as consultas pré-natais ou os ultrassons de rotina para aquele risco de parto prematuro que vai ter que fazer um pouco mais de ultrassom para fazer o seu segmento. Tá? Em geral, a gente segue a cada 4 semanas durante as consultas para que minimize o impacto dessa avaliação a cada, como uma próxima avaliação obstétrica, né? E aqui a gente já começa a pensar em como é que a gente vai falar a respeito do por que o pessário pode ser indicado, como é que a gente vai trabalhar isso, o que nós temos na literatura para falar sobre o pessário. Esse vai ser o nosso vídeo da semana que vem. A gente volta aqui para conversar com vocês a respeito dos estudos que indicam a possibilidade de se usar o pessário ou não se usar o pessário, tá bom? Obrigado, uma boa semana para todos aí. Tchau, tchau.